7h36 em Campos. Este é o Folha no Ar, primeira edição, que tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar com sua equipe, né, móvel, indo até a sua casa para fazer as coletas de todos os exames, e também no oferecimento da Clínica Proteus. Hoje o programa Folha no Ar, primeira edição, neste 1º de maio de 2020, recebe o advogado, juiz aposentado e professor, doutor Fernando Miller. Eu já falei a pauta, eu vou trazer o bom dia do doutor Fernando e a gente começa esse bate-papo, na verdade, como o Aloysio se referenciava agora mais cedo, com o doutor Fernando. Bom dia, doutor Fernando. Muito obrigado aí pela presença do senhor. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Aloysio. Bom dia, ouvintes e telespectadores. Quero inicialmente agradecer o convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês e estou à disposição para ver o que nós podemos conversar aqui. Estou com as ordens. Bom, doutor Fernando, bom dia. Obrigado pela presença. Vamos começar, estabeleceu três blocos aí, 3 temas. Eu me lembro que na eleição presidencial de 2018, eu vi que quem estava ali manifestando intenção de voto para candidato do PT, Fernando Haddad, vi quem estava manifestando intenção de voto para o candidato do PSL à época, Jair Bolsonaro, e fiz aí uma montagem, uma programação de pessoas para ouvir, e começou e ia chegando até o dia da eleição, que foi dia 28 de outubro, né? E no dia 28 eu ouvi o senhor e ouvi outro grande professor em uma outra área, que foi o José Luiz Viana da Cruz. 2 professores muito respeitados na cidade, né? Um de Direito e um de Sociologia, e o senhor justificou seu voto em Jair Bolsonaro, e Zé Luiz o voto em Fernando Haddad. O seu voto foi vencedor, né? Com uma boa margem de vantagem. O presidente assumiu 1º de janeiro de 2019, e de lá para cá, nós estamos aí já em maio, 1º dia de maio de 2020, né? Quase nos aproximando a 1 ano e meio de governo. As atitudes dele fizeram que o senhor se manifestasse, declarando decepção e rompimento com o presidente. O senhor podia falar um pouco dessa trajetória até chegar a esse momento? Pois não, Aloysio. Veja bem, a questão da minha opção pelo voto em Bolsonaro decorreu de uma esperança de mudança de perspectiva no quadro político. Quer dizer, uma guinada que se prometia que iria acontecer, né? O Bolsonaro, na verdade, ele representava uma mudança na forma de governar. E o PT seria uma continuidade do status quo, quer dizer, tudo aquilo que nós já conhecíamos do PT. Eu costumo até dizer o seguinte: o voto em Bolsonaro foi mais por exclusão, foi quase que uma legítima defesa para buscar uma nova era na política brasileira. Ele prometia, enfim, acabar com essa negociata política, esse toma lá da cá, e, enfim, eu caminhei por ali e acabei percebendo depois que eu fui iludido, assim como uma grande parte dos apoiadores dele. O que eu digo é o seguinte, Aloysio: a gente costuma fazer escolhas, né? A nossa vida é feita de escolhas. Errar na escolha, a gente pode errar. O que eu acho que é inconcebível é insistir no erro, certo? Eu costumo lembrar daquela música do Raul Seixas: eu prefiro ser uma metamorfose ambulante
do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Continuar insistindo no apoio, na defesa das ideias de Bolsonaro, passaram a se mostrar para mim um equívoco. Veja o seguinte, logo que ele assumiu, ele já começou mostrando a sua verdadeira face. Já começou mostrando arrogância, já começou mostrando uma atitude descontrolada, um desequilíbrio emocional que foi se agravando na medida que os dias foram se passando. Vi algumas coisas que também me desagradaram, como, por exemplo, esse aconselhamento que ele sempre pediu a esse guru dele, o Olavo de Carvalho, que se diz um filósofo, mas é um homem que, quando você vê ele falar, é um homem que faz uso de palavrões constantes. Isso aí foi caminhando de uma forma negativa para que eu chegasse num ponto de falar, gente, eu acho que é melhor não continuar seguindo isso aí, né? Esses 3 filhos também dele, que ele próprio refere-se a eles como 01, 02, 03, uma coisa meio estranha, e que há fortes suspeitas de que eles estejam envolvidos com milícia. Tudo isso foi ganhando corpo nesse desagrado meu do Bolsonaro. Chegou um ponto que falei, não dá mais, gente, não dá mais, vamos pensar de forma diferente. Eu acho que insistir no erro não é admissível. Então foi por aí, quer dizer, um caminhar, uma sequência de atos que ele começou a praticar, atos insanos, irresponsáveis, agora mesmo nessa conduta dele durante essa pandemia, de nos estarrecer, uma coisa realmente inadmissível. Então, em síntese, eu acho que é isso. A pandemia, quer dizer, o Estadão, o senhor deve estar ciente, o Estado de São Paulo, o Jornal Estado de São Paulo, ganhou com base na Justiça, recorreu à Justiça, com base na Lei de Acesso à Informação, Lei Federal, o direito a ter acesso aos exames médicos, aos testes da Covid, né? E ele mandou o exame médico, não mandou o teste. O Estadão... Ele mandou um relatório médico, né? E o Estadão, também a juíza que deu a decisão, só foi magistrado, quer dizer, você não pode burlar uma decisão judicial, sendo presidente ou qualquer outro cidadão, você tem que cumprir, né? Exatamente. E tanto o magistrado quanto o Estadão insistiram que ele vai mandar. E ontem ele admitiu que pode ter sido infectado, na iminência de ter que mandar o resultado real, que pode ter sido infectado, né? E o que, digamos, de passagem é mais provável, numa comitiva de que 25 pessoas se infectam, você está naquela comitiva, conviveu com aquela comitiva há alguns dias, o provável é que você tenha se infectado mesmo, né? Mais provável. É muito provável, a gente ainda não tem essa certeza, mas que é provável, sim. Mas ele ontem falou que talvez tenha tido, ele falou isso. Eu vi essa declaração. Que ele nunca tinha falado antes, acho que na iminência de ter que dar o resultado do teste, né? Deve estar tentando recorrer aí e tal, mas enfim. Eu só acho que talvez tenha sido isso, o fato, porque realmente é uma doença que ela não, 80% das pessoas que pegam ela tem realmente um quadro gripal, ou de sinusite, ou então assintomático. E isso pode ter acontecido para ter essa atitude tão temerária em relação à propagação da pandemia? Sim, Luiz, outra coisa, e na dúvida, se ele mesmo na dúvida, se ele foi ou não infectado, ele não poderia ir para as ruas cumprimentando as pessoas. Quer dizer, ele estava colocando em risco essas pessoas a quem ele cumprimentava, que ele poderia estar transmitindo esse vírus para as pessoas. Então, uma atitude irresponsável dele, concorda? Em termos sanitários, né? Então, agora, uma outra coisa que eu queria ainda observar com relação ao Bolsonaro e aos apoiadores dele é o seguinte,
essas pessoas começam a criar uma situação assim de fanatismo, entendeu? Como tem do outro lado, como tem do partidário do Lula. E esse fanatismo, ele acarreta uma cegueira nas pessoas, passam a ter pensamentos completamente distorcidos da realidade. Você vê que aí eles caminham para uma espécie de teoria da conspiração, né? Porque tudo eles acham que está conspirando contra o Bolsonaro, a imprensa, a TV Globo passa a ser Globo lixo, o Moro, que era tido como paladino da moral e da justiça para eles, virou, de repente, um traidor. Quer dizer, isso aí... Comunista. Moro foi chamado de comunista. Pois é, quer dizer, não tem cabimento, essas coisas não têm cabimento. Você vê que eles caminham para um lado sem ter visão do outro lado. É uma visão míope que eles têm, entendeu? Isso aí realmente... Eu até entendo, eu até respeito essas opiniões divergentes, essas opiniões contrárias, como, por exemplo, eu não sigo a linha do PT, não me agrada, mas eu respeito as pessoas que defendem o Lula. Só que não dá para nós entendermos esse fanatismo, entendeu? A deputada Janaína Pascoal foi a deputada estadual mais votada do Brasil, eleita para a Alesp, né, a Assembleia Legislativa de São Paulo, que chegou inclusive a ser cogitada em 2018 como candidata a vice na chapa de Bolsonaro e acabou não sendo, abrindo lugar para o Mourão. Ela já se referiu ao bolsonarista como um petista de sinal trocado. O senhor concorda com essa analogia da Janaína Pascoal? Infelizmente, sim, a gente concorda, porque tanto um lado como o outro são radicais, né? Houve essa polarização e um radicalismo tanto de um lado como do outro. Seria um populismo de direita e de esquerda, independente da maneira ideológica, a política populista, né, de direita e de esquerda. Isso, é verdade. Agora, também, acho que a gente, por mais que seja crítico ao que vê, mas também tem que chegar a virtude. Ninguém chega onde Lula chegou, onde Bolsonaro chegou, sem virtude, né? Não, com certeza. Você vê, por exemplo, o Lula é um metalúrgico, um semi-analfabeto. Um cara desse, para sair dessa condição, chegar presidente da República, ele tem que ter méritos, ele tem que ter qualidade, você não pode negar isso, né? Só que quando chega ao poder, parece que o comportamento da pessoa muda, eu não sei o que acontece, né? O Lula se revelou uma pessoa diferente do que ele era na época inicial do governo dele. Então, o Bolsonaro está do mesmo jeito. O Bolsonaro está tomando medidas radicais, atuando de uma forma prepotente, arbitrária, autoritário, e os partidários dele não conseguem enxergar isso, entende? Não conseguem ver esse lado dele. Só vê um outro Bolsonaro que, na verdade, não existe. Mas o que eu quero dizer é assim, se o senhor comparar, por exemplo, vamos pegar um perfil de um Fernando Henrique Cardoso, perfil de um próprio Ciro Gomes. São oradores, né? Oradores que talvez falem melhor para um público como nós, assim, digamos. Sim. Mas Bolsonaro e Lula têm a mesma característica comum. Eles falam a linguagem do frentista do posto. Eles não precisam de tecla SAP para chegar às camadas populares. Eles falam a linguagem do povo. Isso é uma virtude inegável deles enquanto comunicadores, né? Sim, com toda certeza. Essa campanha do Bolsonaro foi uma campanha até atípica, né? Veio assim, de uma forma avassaladora, né? Veio levando todo mundo, aquele apoio maciço da população, uma coisa incrível isso, né? Mas é o que você está falando, essa linguagem que é uma linguagem com um entendimento popular mais fácil,
né? Sim. Ele atinge a camada mais baixa da população. É isso que acontece. Eles falam a mesma linguagem, né? Você pegar um discurso de Fernando Henrique ou de Ciro Gomes, você botar uma pessoa do povo, você também tem que explicar o que eles estão falando. É verdade. Com Bolsonaro e Lula isso não acontece, o cara entende perfeitamente o que eles estão falando, né? É isso mesmo. Acho que a novidade de Bolsonaro talvez tenha sido, e aí a diferença básica de Lula, enquanto Lula apostou nos grandes marketólogos, né, homens de marketing para fazer suas campanhas, primeiro Duda Mendonça e depois aquele casal que fez a campanha do Hugo Chávez também na Venezuela. Ai, meu Deus, vou lembrar o nome dele daqui a pouco. Apostou em grandes marketólogos. Aqueles programas do PT eram superproduções, quase hollywoodianas, né? Foi a marca do PT, né? Daqueles grandes programas comerciais muito bem feitos, né? Bolsonaro apostou na gravação de celular, né? Nas redes sociais. Redes sociais, mas assim, as gravações toscas, né? Prancha de surf, mesa de café sem toalha, que agora a gente vai descobrir que aquilo tudo era montado, né? O Alexandre Frota disse que aquilo tudo era até a prancha de surf atrás era pensada, mas enfim, a diferença básica é essa: enquanto o PT apostou em superproduções, Bolsonaro apostou em gravações de live de celular, né? Com a coisa mais coloquial possível, né? Acho que essa foi a diferença dos dois. O senhor concorda? Concordo. E também a questão da disponibilidade financeira que o PT tinha e que o Bolsonaro não tinha, né, para a campanha. Agora, Luiz, veja bem, ainda lembrando da campanha do Bolsonaro, aquela facada que ele levou, aquela agressão que ele levou, eu acho que aquilo ali também influenciou na vitória dele, por incrível que pareça. Né? Que obrigou ele a fechar a boca no tempo que ele ficou internado, e ele passou a ser vítima diante dos olhos dos eleitores. Né? Eu vi gente até falar que ele próprio teria, vamos dizer, planejado aquela agressão. Você vê que absurdo isso, né? A gente vai planejar levar uma facada. Isso não entra na cabeça de ninguém. Mas até isso você vê que é uma visão totalmente distorcida da realidade, né? Não, Lula chegou a falar insinuar que, inclusive é uma coisa de Lula não agiu corretamente, né? Uma coisa que merece as críticas mais severas. Chegou a falar que nunca viu facada sem sangue, né? Que você não pode imaginar que se tenha combinado com toda a equipe médica da Santa Casa de Juiz de Fora forjar o negócio daquele, né? É inconcebível isso. É inconcebível. Na verdade, ele quase morreu, né? Ele quase morreu, é verdade. Mas eu sou de fato, porque a facada, eu fiz todas as matérias de pesquisa para Folha da Manhã, das pesquisas presidenciais. Até o momento da facada, as projeções de segundo turno apontavam que ele perderia para quase todos os adversários, porque a rejeição dele era muito grande. A partir da facada, a rejeição dele veio diminuindo. Foi a primeira vez onde que ele passou o teto de 20% de intenções de voto. Ele aumentou... Luiz, mas foi diminuindo também porque ele ficou de boca fechada, né? Também porque as pessoas se solidarizam com quem sofre, né? É natural, né? É isso aí. E, de fato, ele não pôde ir aos debates, né, professor? Isso aí ajudou muito ele, né? A verdade é essa. É aquela história do que o tiro saiu pela culatra, né? A facada você pelo cabo. É verdade. Mas em que momento para o senhor foi o turning point em relação ao Bolsonaro? Qual momento assim foi que o senhor falou não dá mais? Olha, foi um somatório de situações que culminaram com isso, entendeu? E antes, na verdade, isso aconteceu
pelo menos esse posicionamento meu, essa mudança de posicionamento que eu tive, aconteceu até antes da crise do Covid, né? Tudo que ele vinha fazendo, essas atitudes dele, impensadas, esses rompantes, tudo isso foi me desagradando, né? Agora, você vê, nessa época agora do Covid, quando vão falar com ele, a repórter fala com ele, que a quantidade de mortos aqui no Brasil, e ele vira para ela e fala, e daí? E daí? Esse e daí dele, sinceramente, é inadmissível, uma falta de respeito muito grande com o povo brasileiro, não é não? Então, é uma situação que, na minha opinião, tornou-se até insustentável para o Bolsonaro. Ele está ficando cada vez mais isolado, você concorda? Sim, concordo. Agora, ele mantém, segundo as pesquisas, quer dizer, as pesquisas apontam que nesse episódio com o Moro saiu com muito mais credibilidade do que ele. Mas apontaram também que ele manteve aqueles 30% que estão com ele, né? Esses 30%, né, eles parecem irredutíveis, né? Ah, isso aí não muda, não. Não muda. Mas veja bem, mas antes do Moro ainda teve o Mandetta, né? Sim, o Mandetta também era muito popular. O Mandetta tinha uma aceitação popular muito grande. Eu acho que isso aí também começou a incomodar o Bolsonaro. Na hora que ele viu o protagonismo do Mandetta, isso aí incomodou ele. Porque o Bolsonaro, ele quer os holofotes todos para ele, né? Os holofotes têm que estar voltados para ele. E ele começou a ver o protagonismo do Mandetta, isso aí incomodou ele. Esse rompimento com o Mandetta já estava anunciado, era uma tragédia anunciada, na minha opinião. E o interessante, ainda só fechando esse raciocínio, é que o novo ministro da Saúde que ele escolheu, o Nelson Teich, acabou ontem, depois de 15 dias praticamente em silêncio, acabou ontem se manifestando a favor do isolamento horizontal. Você viu isso ontem? Dizendo que com a quantidade de mortes que está havendo, não se pode pensar em flexibilização do comércio. Após ser muito apertado, após ser muito apertado pelo secretário estadual de saúde, né? Isso, exatamente. E diga-se de passagem, ele sempre defendeu o isolamento horizontal até ser nomeado ministro, né? Sim, ele já defendia o isolamento horizontal antes, né? Sim, ele é um respeitado pesquisador, né? E depois ele parou de se pronunciar, ele ficou meio que recolhido e tal, e ontem ele acabou admitindo isso. Daqui a pouco o Bolsonaro tira ele também, né? Continuar assim. Mas eu acho que o Mandetta também foi a popularidade do Mandetta, né? O Mandetta passou a se tornar muito popular, né? É isso que eu falei, o protagonismo do Mandetta incomodou o Bolsonaro, né? Parece ser o tipo da liderança mesquinha, no sentido de que não aceita que quem está ao seu lado tenha luz própria, né? É isso mesmo. Quem foi muito conhecido por essa característica em Campos foi Garotinho, né? Garotinho, quando alguém do grupo dele começava a ter luz própria, ele virava traidor, né? Sim. Foi assim com o Campista, foi assim com o Fernando Leite, foi assim com o Sérgio Mendes, foi assim com o Arnaldo Viana, né? Me parece uma característica comum dos líderes populistas, né, professor Fernando? Isso é a característica do populismo, né? Professor, para terminar esse último bloco, eu queria voltar aqui àquela entrevista publicada lá no dia 28, com o senhor e com o Zé Luiz. O Zé Luiz Viana da Cruz, outro professor também que eu tenho imenso respeito. A penúltima pergunta foi a seguinte: pela radicalidade, culto ao líder e dogmatismo crítico, o petismo e o bolsonarismo são muitas vezes comparados. Até onde seriam mais seitas do que movimentos políticos? O senhor respondeu, abre aspas, o PSL, sob a liderança de Bolsonaro, está em crescimento, como se viu nas eleições de primeiro turno. Já o PT, sim, pode ser definido como uma seita, pois não visa o bem do país. Basta dizer que, sob o manto do PT, nasceu no Brasil esse novo movimento criminoso chamado de MST, que não respeita a propriedade privada,
e que invade terras agrícolas. O que o senhor alteraria nessa resposta de outubro de 2018 para cá? Ou acrescentaria? Não, veja bem, essa referência que eu fiz ao MST, isso aí eu não teria como mudar em nada, porque eu sou extremamente contrário a esse apoio que o PT dá a esse movimento sem terra. Eu tenho no meu escritório de advocacia inúmeros casos em que eu vejo de perto essa situação de invasão de terras. É uma coisa inadmissível, uma falta de respeito ao direito de propriedade, e isso aí o Lula sempre apoiou isso, entendeu? Agora, com relação às ideias do Bolsonaro, é que eu, particularmente, não conhecia essa verdadeira face dele, que ele revelou depois de eleito. O discurso dele antes da eleição era um, e o discurso dele agora, como presidente da República, é outro. Né? É um discurso autoritário, um discurso que quer impor suas ideias. Né? Eu acho que nós vamos ainda tratar aqui nesse encontro de hoje sobre a decisão do STF, que ele não está querendo, enfim, está meio que reticente em respeitar. Tudo isso, essa face dele, eu, pelo menos, não conhecia quando votei nele, entendeu? Hoje não votaria, sabe, Luiz? Hoje eu não votaria nele. Mas a gente erra, é o que eu disse agora há pouco, a gente erra na escolha. Que não pode ir no erro, né? Não, sim, Juscelino Kubitschek, que foi um dos grandes líderes democratas do Brasil, que dizia, né? O sábio é aquele que só comete erros novos. É verdade. Não, e outra coisa, na eleição de 2018, nós não tínhamos verdadeiramente opções. Quer dizer, a escolha do Bolsonaro foi quase que uma escolha por exclusão, porque não tinha. Votar em quem? Primeiro, porque até havia outros candidatos, mas que não decolou a candidatura, não teve a sua candidatura, não evoluiu a candidatura de Ciro Gomes, do Alckmin, né? Essas candidaturas não evoluíram. Então, Marina Silva. Ficou polarizada a disputa entre Bolsonaro e Haddad. Então, ou era um ou era outro. Né? Enfim, é isso. Eu vou para terminar esse bloco, eu vou lembrar aqui também da última pergunta que eu fiz para o senhor e para o professor José Luiz naquela entrevista. Ok? Sim. Independente de quem vencer, como coexistir com os vencidos? Essa capacidade de conviver com o contraditório, essa incapacidade de conviver com o contraditório não é incompatível com a democracia? Como restabelecer o diálogo? O senhor respondeu, abre aspas, esse radicalismo realmente criou uma divisão no país, mas não acho que a palavra correta para resumir essa divergência seja ódio. E penso que o tempo vai se incumbir de amenizar essa situação, pois é importante existir o contraditório. Fecha aspas. Sim. O senhor mudaria alguma coisa ou complementaria alguma coisa nessa resposta hoje? Eu complementaria só dizendo o seguinte, que, lamentavelmente, o que eu disse aí, que o importante seria não haver ódio, o problema é que passou a haver ódio, né? Esse gabinete do ódio, como se diz lá em Brasília, que é uma realidade dos filhos do Bolsonaro, criando essa situação de fake news absurda. Então, é uma situação de ódio que se propagou e que, na época, eu não acreditava nisso. Eu achava que depois da eleição isso ia amenizar, né? Essa rixa entre um lado e outro ia amenizar. E pelo contrário, ela piorou, ela recrudesceu. Cláudio, 8h05, vamos fazer o primeiro intervalo? Vamos sim. Perdão, segundo intervalo. Vamos lá, vamos rápido, são 8h05. Muito boa a conversa aí, e toda vez que um entrevistado fala que está preocupado com a entrevista, Luiz, é sempre a melhor entrevista de todas. E como disse o
o doutor Fernando no início lá internamente com a gente. Estava preocupado com o que ele ia, o conteúdo da entrevista. Sinceramente, eu não posso crer que um homem como o doutor Fernando, da envergadura intelectual e moral dele, vai ficar preocupado em entrevistar do Papai da Roça igual a mim e você, Cláudio. Não, isso na verdade, é um excesso de humildade. Que bom que ele tem essa virtude também. Bom, nós vamos ao intervalo então, depois desse primeiro bloco aí, onde foi debatido bastante essa questão da defesa com o voto e também o rompimento com o Bolsonaro, né? Destacando aquele segundo turno onde o Bolsonaro levou uma grande vantagem pela própria rejeição também do Haddad, e que estava revertendo a situação logo no fim da campanha, né? Revertendo ou estava crescendo? Bom, próximo bloco então com o doutor Fernando Miller, advogado, juiz aposentado e professor. Vamos falar sobre a postura do presidente nessa pandemia da Covid, e ainda hoje vamos repercutir também a saída e denúncias do Moro. Aliás, tem uma entrevista do Moro aí na revista Veja também, falando que ele tem bagagem para enfrentar o presidente, que vai contar tudo, comando da PF e a crise do STF. É um minuto só. Nós retornaremos com o Folha no Ar, primeira edição, que tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Quando se pensa em exames laboratoriais,